Boa noite, pessoal! Sejam muito bem-vindos a esse nosso bate-papo sobre os florais de Bach. Essa live tem um gostinho especial porque estamos no mês de setembro, mês de aniversário do Dr. Bach, mês da terapia floral, né? No próximo sábado a gente comemora o aniversário do Dr. Bach e o dia do terapeuta floral. Então tem um gostinho todo especial essa live. A minha convidada de hoje sente o nível. Olha só, terapeuta floral, acupunturista. Sente só, sejam muito bem-vindos, muita gente chegando. Bem-vindas. Então, voltando a falar da minha convidada. Acupunturista, terapeuta floral. Peraí que a Jana tá chegando. Jana, não tô conseguindo te aceitar aqui, vou te chamar aí, tá? Ao vivo é assim. Boa noite, Lucinda, seja bem-vinda. Oi! Oi, boa noite. Boa noite! Tava falando de você, Hum, que você, para sentirem o nível, né, da minha convidada de hoje, né? É acupunturista, terapeuta floral, entende tudo de medicina tradicional chinesa, é uma amiga que os cursos online me deu de presente. Seja muito bem-vinda, Jana, é um prazer estar com você. obrigada, Paty. Prazer é todo meu de estar aqui. Foi uma alegria receber seu convite, aceitá-lo. Estou muito feliz. Vai ser muito legal. Tava falando que setembro é um mês muito importante para nós, que é o mês da terapia floral, é Uhum. aniversário do Dr. Bach, e que essa live então tem um gostinho diferente, né? Esse bate-papo vai ser animado. Com certeza é. E o bom é que a gente aqui no Hemisfério Sul também é a chegada da primavera, né? Então imagine Sim, falei aniversário de disso Bar também. exatamente na chegada da primavera. Exato. Falei E aí, por pra conta gente disso, aqui. também foi instituído o Dia do Terapeuta Floral, né, no dia 24, que seria Sim, o aniversário dele. Então, é um mês de flores mesmo. bem florido. É. Eu vou pedir para que você se apresente para o pessoal. Fale um pouquinho de você, sobre o seu trabalho. Uhum. Bom, os florais entraram na minha vida lá em 1994. Eu comecei a usar floral, ainda era assim, pouco conhecido no Brasil, né? Pouco difundido ainda no Brasil. Mas eu sempre gostei de coisas naturais na infância. Minha mãe me tratava muito com homeopatia e tudo. Então, aí eu comecei a utilizar os florais, né? Aquelas coisas de adolescência e tal. Então, assim, para mim foi muito bom. E eu usei a vida toda. Às vezes um período parava, depois voltava e tal. Quando foi em 2016, eu estava um tempo parada, voltei a tomar. E aí comecei a ler um pouco mais e não só tomar, mas aí comecei a montar fórmula para a família, né, para pai, mãe e tudo, alguns amigos e tal. E aí fui Que estudando legal. um pouco mais. E no mundo das terapias eu comecei com o Reiki, né? Eu comecei trabalhando com Reiki, até que uma amiga me convidou para fazer um curso de auriculoterapia. Ela é professora de medicina chinesa, Legal. acupunturista, e foi fazer esse curso e me convidou. E aí eu não entendia nada de medicina chinesa, mas fui, quer dizer, não entendia assim, mas eu já fazia Tinha acupuntura uma também já há ideia. muitos Uhum. anos, como paciente. E aí fui, fiz o curso de aurícula e me apaixonei pela medicina chinesa. E comecei a trabalhar. Quando eu fui estudar mais, depois desse curso de aurícula, eu fui me aprofundar, fazer a formação realmente em acupuntura. E aí, estudando as emoções na medicina chinesa, eu fui vendo o quanto que aquilo parecia com o que eu lia sobre floral. Aquelas emoções ali e tal. Eu falei, poxa, acho que isso aqui dá um casamento bom. E aí comecei a estudar mais os florais. Aí fui fazer minha formação também com a terapia floral e comecei a trabalhar com as duas coisas casadas, né? Associando a terapia floral com a acupuntura, com a medicina chinesa. E fazendo um curso, assim, maravilha, que foi quando a gente se conheceu, a gente foi fazer um curso com a Sim. Ana Roxo, né? De
florais e psicossomática, e aí fizemos juntas esse curso, e lá foi que eu tomei conhecimento, né, de Ricardo Orozco. Ana Roxo sempre falava, aí comprei todos os livros dele, comecei a ler, amei, e falei, não, quero estudar com esse cara. E aí fui estudar, fazer o curso com ele, e aí, assim, me aprofundando cada vez mais na... Hoje, assim, eu trabalho basicamente com a medicina chinesa e os florais, né? Esse Que casamento. legal. E é um casamento perfeito, né? É um casamento perfeito, é. Mais do que a É um gente imagina, casamento. em casa muito bem. A Jana, pessoal, ela citou agora o Dr. Ricardo Orozco. A Jana é tradutora do Dr. Ricardo Orozco aqui no Brasil, né? Vai ter lançamento de livro, vai ter um curso, né, para quem for terapeuta floral, que já tem que ter um conhecimento prévio, né, Jana, dos florais. Tem que ter uma base dos florais para poder acompanhar. Não pode ir do zero. Não precisa que seja. É um curso que dá para quem tem um nível médio, para quem tem um nível avançado, que aí é uma especialização, Tá. mas também para quem tem um nível básico dá. Mas assim, desconhecimento total, o primeiro contato com floral não dá para ser. Tem que Não. já ter uma noção. O Dr. Ricardo Orozco é um médico espanhol, né, que estuda os florais de Bach há mais de 30 anos, né? Então, agora ele traz esse novo olhar, né, a gente trazendo como ferramenta para o Brasil também, esse novo olhar dele. E vai ser muito legal. Jana, agora eu queria entender, né? Entrando nessa questão do Dr. Ricardo Orozco, a gente até conversando, qual que é a diferença do padrão transpessoal que o Dr. Ricardo Orozco trabalha para terapia transpessoal? Porque a gente meio que confunde, né? Para quem é totalmente leigo, assim, não sabe, não entende, né? Qual que é a diferença entre elas? Uhum. É uma confusão, às vezes, que é bem comum, né? Porque a palavra transpessoal já ressalta aí, então tem um pouco essa confusão. Na verdade, assim, a terapia transpessoal, ela é um braço da psicologia, né? Existem 4 forças dentro da psicologia, eles consideram as 4 grandes forças da psicologia, que seria a parte psicanalítica de Freud, depois, a analítica de Jung seria a segunda força da psicologia, a humanista de Maslow, e seria a terceira força da psicologia, e a transpessoal, que ela foi iniciada por Maslow e depois desenvolvida por Assagioli e vários outros teóricos. Então, a terapia transpessoal, ela é da psicologia, é Da um dos psicologia. braços, assim como a analítica de Jung ou a psicanalítica de Freud, que é também a minha formação, né? A minha formação é em terapia transpessoal. Legal. Então, é uma parte da psicologia que é mais abrangente, assim, ela trata a pessoa de uma forma mais completa, considerando também a parte espiritual, ou seja, considerando a gente mais no holos, não só o mental, né? Mas Sim, no que isso todo. já começou muito com Jung. Jung já vinha muito por esse caminho, então a psicologia foi se abrindo cada vez mais até chegar à transpessoal. E o padrão transpessoal foi desenvolvido por Orozco, e como você disse, ele trabalha com florais já há mais de 30 anos. Dentro da formação dele como médico, ele já começou a utilizar os florais. Ele usava muito da medicina natural, atuando como médico. Até que no final dos anos 90, ele passou a atuar somente com medicina, integralmente com medicina, ou com terapia floral. Então, aí, estudando as anotações do Dr. Bach, os documentos de Dr. Bach, ele percebeu que tinha ali um trato dos florais, não somente em questões de personalidade, em questões de comportamento, mas que Dr. Bach tinha uns usos dos florais que eram um tanto diferenciados. E aí ele foi se dedicar a isso. E sistematizou esse método, ou seja, entendeu como é que o Dr. Bach trabalhava com isso e sistematizou esse método. E aí chamou de transpessoal, padrão transpessoal. Por quê? Transpessoal. Porque um padrão seria um modelo, ou seja, é um modelo de trabalhar os florais, por isso um padrão. E transpessoal por quê? Porque ele vai além da personalidade.
além do pessoal. O que a gente está acostumado com os florais é você tratar os tipos de personalidade, ou Sim. traços de personalidade, ou estados emocionais. Então, isso tem a ver com a pessoa, né? Com o pessoal dela. O transpessoal seria estudar aquele floral, entender qual é a ação dele em nós, né? Qual é o tipo de ação, o tipo de energia que ele trabalha, e aí sistematizar isso. Então, o padrão transpessoal é um conjunto de termos que define a ação do floral em todos os níveis. No nível mental, no nível emocional, no nível físico. Então, por isso ele pode ser usado para o nível físico. Então, para dar um exemplo, para ficar mais claro, pensemos no floral clematis, ou clematis, como queiram chamar. Hum. O que é uma pessoa clímax? É uma pessoa que é muito sonhadora, né? Ela está sempre no futuro, ela está Viajando. sempre idealizando coisas, então ela vai fazer, ela começa a praticar um esporte, ela já começa a pensar que ela vai estar na Olimpíada e não sei o quê, mas efetivamente ela tem dificuldade de concretizar. Então ela pensa em ser um atleta olímpico, mas ela não vai toda semana treinar, porque ela está Sim. sempre um passo além, ela está sempre sonhando, né? Mais ou menos esse é a definição de clematis. Então, o que é que o padrão transpessoal vem trazer aí? Isso aí a gente está falando de quê? Se a gente fosse definir esse comportamento em uma palavra. Essa pessoa, ela está desconectada do presente. Ela está Sim. desconectada da realidade aqui e agora. Por quê? Porque ela vive sempre sonhando com o que vai acontecer, com como vai ser, no mundo de fantasia. Então, o padrão transpessoal de clímax seria desconexão. E aí a gente pensa, o que é que pode ser desconexão? Um desmaio é desconexão. Ou, por exemplo, uma necrose, né? Também pode ser uma desconexão. Por quê? Porque aquela parte ali do corpo, ela se desconectou com a circulação sanguínea, com a recuperação dos tecidos. Então, ela praticamente morre. E aí, se a gente for olhar lá para Dr. Bach, quando ele, aquela história do pescador que caiu do barco e tal, e foi Sim. encontrado na praia desacordado, o que é que o Dr. Bach fez? Passou o floral nos lábios Os dele lábios. e ele voltou do desmaio, ele Voltou. acordou. Então, o que foi que o Dr. Bach fez aí? Ele fez uma entrevista para dizer assim, gente, esse pescador, como é ele? Ele é sonhador, ele sonha em ter um navio de pesca, em ser o maior fornecedor de peixe do Reino Unido, como é que é ele? Não, ele não fez nenhuma entrevista da personalidade. Ele Não, nada. aplicou o floral ali para que ele retornasse à vida, ou seja, para que ele se reconectasse à vida, né? Então, o Dr. Bach fez ali um uso físico. Ele tratou o físico, ele não tratou Total. o psicológico do pescador, né? E por isso que clematis está na fórmula emergencial, né? A fórmula das 5 flores, né? Sim. Exatamente por quê? Porque numa situação de emergência, às vezes a gente pode desmaiar, pode desconectar, ou num choque você não desmaia, mas quando você está em estado de Mas choque, você fica meio sai da realidade. sai da realidade, né? Então, o clímax faz parte ali da fórmula emergencial com esse sentido, né? Então, assim, foi observando esse tipo de coisa que Orozco foi vendo vários usos que Dr. Bach fez, não só nessa situação, mas em várias outras, que ele fez dos florais. E aí ele disse, não, aqui tem um modelo de trabalho aqui. E aí esse modelo que ele chamou de padrão transpessoal. Nossa, é muito legal, né? É muito além do que a gente aprendeu, né, na nossa formação lá atrás de terapeuta floral. Abre totalmente, né? É um outro olhar, né? Traz Abre um algo outro olhar, totalmente, exatamente. traz algo totalmente novo, É. né? Uma outra forma de trabalhar, né? Muito mais profunda. Eu costumo dizer isso. Quando eu comecei a estudar com Orozco, que eu comecei a estudar essas coisas, para mim, o mundo do meu trabalho, o mundo da terapia floral se transformou, virou outro, né? Porque é realmente um olhar muito, muito ampliado. E foi essa Sim. a minha. Quando eu lembro que lá no curso, quando a Ana falava dele, né, eu fiquei encantada e aí fui procurar os livros, e ela falou: a gente, aqui no Brasil a gente acaba não estudando muito ele, porque tem a barreira do idioma, ele nunca foi traduzido para o português e tal. E aí eu entrei na Amazon e comprei os livros
todos os livros dele que estavam disponíveis na Amazon e li, devorei. Falei, não, eu quero estudar com esse cara. Aí fui fazer o curso com ele e quando eu comecei o curso, assim, eu falei, gente, não é possível, o Brasil precisa saber disso. Eu não posso, sabe? A gente precisa falar sobre isso, é realmente um mundo novo. E aí foi que eu propus a ele, fui lá na cara dura, passei uma semana tomando mímulos, foi lá na cara dura e propus a ele traduzir a obra dele para o português e trazer ele para o Brasil, não só ele, como a equipe que trabalha com ele. E assim, aí ele topou. E aí ele topou e a gente começou. Foram assim, quase 2 anos de trabalho de bastidor, né? Com toda a tradução, com tudo isso. E agora está aí nascendo o primeiro filho, porque a minha sensação foi essa, é de que realmente é um mundo novo que se abre. Como isso melhorou o meu atendimento, né? Como eu pude oferecer um melhor serviço, um melhor atendimento para os meus pacientes e tudo para os meus clientes. E vendo aquilo, até essa associação com a medicina chinesa ficou muito mais fácil de fazer. Porque o padrão transpessoal, ele permite isso. Ele permite que outras áreas se utilizem melhor do floral. Então, assim, quando a gente vai estudando, que a gente vai entendendo o uso do padrão transpessoal para cuidar de inflamação, de dor, de uma série de coisas, a gente vê como ele pode ser utilizado pela fisioterapia, por exemplo, né? Que é uma área que tem muito a ganhar com o padrão transpessoal. Toda a área de saúde, né? Como pode, a área de estética também, porque o padrão transpessoal você pode aplicar para estética também, né? Ou para massoterapia. Então, tem várias coisas, várias outras áreas que podem se utilizar do padrão transpessoal. Então, e para a própria farmácia em casa, para a gente cuidar em casa das coisinhas. Né? A minha tá aqui, ó. Já então, deixei aqui assim, é um mundo novo realmente que se abre. Sim, com certeza. Aí, para as pessoas entenderem, né, para quem não estuda os florais, de que forma elas podem se beneficiar do padrão transpessoal? Olha, de todas as maneiras. Por quê? Porque você pode tratar de, como eu disse, você facilita muito uma farmacinha caseira. Não é de forma nenhuma a alopatização dos florais. E nem é dizer assim, com o padrão transpessoal você não precisa do médico, você não precisa tomar remédio, isso não existe. O que a gente trabalha hoje é uma medicina, uma saúde integrada, né? Então, é buscar formas complementares para que você possa ter uma saúde mais integrada. Então, não desmerece nada, mas é como assim, você pode fornecer, você pode ter algumas medidas mais naturais, que às vezes pode ser uma solução mais caseira, mais rápida, sem precisar do remédio, em algumas situações. Em outras situações, você trabalhar de forma casada, de forma complementar, porque você potencializa o tratamento, né? Pode ser em qualquer área. Então, é algo que... e quando a gente diz assim, uma farmacinha de casa, o que é que a gente quer dizer? Que, por exemplo, às vezes você está com gases, um bebê com gases, por exemplo. Não necessariamente a mãe precisa levar no pediatra para tomar um remédio. Às vezes um chazinho aquele famoso chazinho de erva doce, né? O que é que a gente faz? Resolve. Você não está de forma nenhuma desmerecendo nem a medicina, mas existem algumas soluções caseiras, rápidas e naturais que você pode fazer, né? Então, o floral ele tem esse benefício dessa farmacinha natural em casa. E dentro do trabalho da gente, você pode ajudar muitas vezes em questões que estão ali travadas na terapia. Por quê? Porque o corpo está ali lhe falando de alguma coisa. E muitas vezes, quando você alivia um sintoma, é mais fácil de você tratar a causa. Né? Porque às vezes se o sintoma é muito forte, você está tão envolvido com ele que é difícil tratar a causa. Né? A pessoa está com dor, tudo bem, a gente vai fazer algo de vamos saber de onde é que vem essa dor e tudo isso, mas naquele momento a dor precisa ser aliviada. Ela só quer que a dor passe, né? Que a dor passe. Então, assim, tem muito esse auxílio, né? E às vezes um auxílio emergencial. Você teve um acidente em casa, teve alguma coisinha, se você tem um floral ali, dá para tratar.
até antes de levar no médico, né? Para poder, sei lá, tá no fim de semana na fazenda. Sei lá, acontece alguma coisa. Você dá para tratar ali e seguir no caminho pro médico, você já vai aliviando ali alguma coisa. Então, tem muito benefício, tanto do ponto de vista do nosso trabalho como terapeuta, mas também para as pessoas entenderem e utilizarem em casa. Porque às vezes o terapeuta pode fazer isso, ele dá essas coisinhas para. Sabe que tem uma criança em casa que sempre tem esse problema, então você pode pensar numa fórmula transpessoal para tratar isso. Então, são alguns caminhos. Falando da farmácia em casa, né? Eu logo que comecei a estudar, eu tive uma queimadura na mão, né? Tava na cozinha, derrubei óleo quente e tive uma queimadura na mão. Já corri aqui, fiz compressa, não levantou bolha, não tive nada, não ficou marca, não ficou nada. É incrível, tipo, em 2 horas, né? 2 horas seguidas de compressa. É. Fiz, troquei, fui fazendo, não ficou nada, nada. Não levantou bolha, não ficou marca, nada. Perfeito, como se nada tivesse acontecido. É, às vezes a gente, Foi muito né? Eu sempre digo isso, eu não canso de me espantar com os florais. Não porque eu assim. desacredite, mas é porque eles são tão eficientes que tem hora que a gente diz assim, gente, por mais que eu veja, mas não me canso de me surpreender, né? Porque ele está Eu sempre falo indo que além do que a gente esperava. sim, eu falo que é apaixonante, porque cada vez que você usa, você tem uma percepção diferente da essência, porque você tá num momento diferente de vida. E de repente acontece uma emergência, você faz um uso de um floral que você nunca tinha feito antes daquela forma, e Exato. você se surpreende pelo resultado que você tem, né? Uhum. Tipo, nossa, nunca pensei em usar esse floral desse jeito, e olha o Uhum. resultado que eu tive. Eu Uhum. acho fantástico. É, É muito incrível. é. E a E grande deixa eu te vantagem do perguntar. padrão transpessoal é isso, ele é muito, ele traz muito, é muito prático, né? Ele é muito Sim. prático, os resultados a gente vê assim muito rápido. E o padrão transpessoal, a gente pode usar só com os humanos, ou a gente pode usar também com os pets. É, totalmente, não só pode como deve, porque a grande vantagem do padrão transpessoal também para pets, para crianças, por quê? Porque a gente não consegue entrevistá-los. Então, na verdade, a gente precisa fazer uma análise que o padrão transpessoal abre muito a mente de como você identificar o que é que aquele pet está precisando. Por quê? Porque você não tem como perguntar a ele o que é que ele está sentindo, o que é que ele está pensando, como é que é. E é um grande equívoco que às vezes eu vejo muito isso, as pessoas dizem, ah, mas o pet repete o psicológico Padrão do dono. dos donos. Na verdade, ele reage, mas ele não repete, porque a psicologia canina, assim como a psicologia felina, ela é totalmente independente da humana, né? Isso. Então não dá para a gente achar que o nosso cachorro vai pensar igual a gente, ou que ele vai reagir numa determinada situação igual a gente, né? E para isso existe a psicologia canina, que é estudada pelos veterinários, por quem trabalha, ou quem não é veterinário, mas se dedica a trabalhar com animais. Então tem toda essa diferenciação, né? Um cachorro é diferente de um gato. Então, Total. eles reagem ao comportamento dos donos, mas eles têm a forma de O funcionamento deles. jeitinho deles, né? Exato. E a gente não tem como entrevistá-los. Então, na verdade, o padrão transpessoal abre muito, que veterinários e cuidadores de animais se beneficiam muito disso. Né? Por quê? Porque o padrão transpessoal lhe fornece uma ferramenta super segura e super completa para poder tratar dos animais. E não só dos animais domésticos, mas como de animais em zoológico. Existem experiências com o uso do padrão transpessoal em zoológicos, né? E é Ah, vi realmente sim. super eficiente para tratar Poder- ferimentos, para tratar uma série de coisas. Nossa, que legal. E a questão do padrão transpessoal, a gente pode usar ele só de forma tópica ou não? São outros usos também. Na verdade, o padrão transpessoal, ele possibilita o uso tópico, mas ele não é só para uso tópico.
né? Porque quando a gente pensa a forma convencional que a gente sempre trabalhou com floral, é só o psicoemocional, é só o psicoemocional. Então não é o físico. Você não tinha muito, na verdade, o físico respondia a partir do momento que você equilibra o psicoemocional, o físico com o tempo Sim. se equilibra. Mas o padrão transpessoal, ele já vai mais direto ali naquele caso, ele vai mais direto nos sinais e sintomas. Então, o uso tópico dele é uma das possibilidades, mas ele também pode ser usado por via oral. Que é o caso nos animais também, você pode fazer das duas formas. Você tanto pode, em algumas situações, aplicar, por exemplo, o animal tá com carrapato, alguma coisa. Você pode fazer a aplicação no pelo dele, no banho? Pode. E também pode pingar na água dele, na ração. Então, as duas formas, e nós também utilizamos nas duas maneiras, tanto tópico quanto por via oral. Também Legal. por vaporizador de ambientes. Você pode usar o padrão transpessoal também para vaporizar ambientes e tudo. Que legal. Bem interessante. A gente É, usa aqui em casa, assim, na família toda. É floral no shampoo, é floral no creme do rosto, é floral. aqui também. Aqui é do Agora mesmo mesmo jeito. minha sobrinha na escola, que sempre escola tem esse problema de piolho, né? Sempre. As mães sofrem muito com isso. E minha sobrinha, assim, minha cunhada tava me abraçando e me beijando, porque já não sabia mais o que fazer, porque tratava, a menina chegava na escola, pegava piolho, aí ela vinha, tratava, tirava. Daqui a pouco a escola avisava, ó, tem um coleguinha com piolho, aí vinha de novo, e ela já desesperada. E aí eu falei, peraí, vamos tratar aqui. Aí fiz uma fórmula, né, dentro do padrão transpessoal para ela, e aí botou no shampoo, botou no creme, botou em tudo. Ela, Janaína, o que é isso? Eu não sei mais o que é piolho. Não, e é uma abertura total de horizontes, Tal. né? Porque se a gente falasse, ai, não, usa floral para piolho, e eu falar, não, Imagina. tá doida, né? É. Eu falar, ah, não, pode passar o floral aí na cabeça, porque vai ajudar no piolho. Isso, a terapeuta tá Tá doida. doida. É. Então é muito legal porque é uma abertura total de horizonte, né? A gente, Exato. com a vinda do Ricardo Orozco para o Brasil, com o curso, com o livro, a gente está ganhando muito, Muito. muito. É um conhecimento assim ampliado. É Uhum. muito legal. E outra dúvida, por exemplo, eu já tomo floral há vários anos, tal, da forma habitual, 4 gotas, 4 vezes ao dia. Uhum. Para eu fazer o uso do floral no padrão transpessoal, eu tenho que mudar esta forma de uso? Como que funciona? Eu posso continuar tomando habitualmente dessa forma ou vai haver uma mudança na forma de uso? Uhum. Não, na verdade, você depende de como a gente definir o tratamento, né? De como você vai definir o tratamento que você vai tomar, mas não altera em nada. Por quê? Quando se trabalha o padrão transpessoal para aplicação tópica, aquela fórmula que você desenvolve ali, ela é uma fórmula totalmente transpessoal. Todas as essências que vão entrar na fórmula para aplicação tópica são pensadas dentro do padrão transpessoal. Mas para a via oral, a gente faz um casamento das duas coisas. Aí você vai utilizar uma parte da sua fórmula, vai ser composta pelos seus florais de tratamento da parte, digamos assim, da personalidade, né? Que é Sim. esse tratamento convencional que você está falando, que a gente já vinha tratando. E aí você vai somar ali algumas essências transpessoais para tratar por via oral. Então, Tá. Orozco costuma dizer assim, que em média, uma fórmula oral ela deve ter 25% de essências transpessoais. O resto são essências pessoais, porque você vai estar tratando ali causa e sintoma ao mesmo tempo. Então, por exemplo, pensemos em uma fórmula com 8 essências. Então, 2, no máximo 3, são transpessoais. As outras são pessoais, né? São da Pessoais. personalidade. É desse tratamento que você vai estar falando. Então, não altera o tratamento. Na verdade, você acrescenta. Ou você pode também trabalhar somente no tópico. Não, não vou colocar nada aqui, porque a fórmula oral que eu estou tratando são várias questões, já está bem grandinha, não quero crescer Uhum. muito essa fórmula. Tá, Bem, você pode trabalhar somente na via tópica. tá, legal. Não, você agrega, na verdade.
Sim, soma um mais o outro, tem essa Soma um mais o possibilidade. outro. Exatamente. Eu não sei se tem outras terapeutas acompanhando a gente, mas eu acho que seria importante a gente abordar esse ponto. A gente tem 38 essências florais. Uhum. Então, não são todas as essências que são do padrão transpessoal. Na verdade, sim. Sim? Sim. Tá. Porque, como eu falei no início, o padrão transpessoal, qual é a ideia dele? É você olhar aquele floral, a assinatura daquele floral e o que é que ele trabalha. Qual é a ação do floral em nós? O que é que ele está me trazendo ali? Então, se eu identifico isso, eu tenho um termo que define isso. Como eu falei no caso de climates, que seria a desconexão. Mas todos os Tá. florais têm, por exemplo, você tem cherry plum. O que é o cherry plum? Quando a gente fala do ponto de vista, uma definição clássica, né? É quando você pensa que vai perder o controle. Né? Você pensa Sim, que vai enlouquecer, que não vai dar conta, que vai perder o controle. Então, é o medo de perder o controle. Seria a definição clássica de cherry plum. Então, normalmente, nesse tipo de situação, é que você toma aquele floral. Então, vamos pensar aí, qual seria um termo que define a energia, a atuação concreta de Cherry Plum? Descontrole. controle. Então, o que é que eu posso pensar? Tudo que seja um descontrole, eu posso usar Cherry Plum. Então, por exemplo, se eu tenho um pico de pressão, É isso que eu ia eu falar. tenho Eu ia picos de usar esse pressão. exemplo. Pode usar? Pode. Eu tenho algum problema de picos hormonais? Pode. Também. Por quê? Meus hormônios ali estão descontrolados, um sobe e desce, né? Então, tudo que gerar essa ideia de descontrole, eu posso pensar em cherry plum. Legal. Nossa, é Então, por muito. exemplo, eu posso pensar até o caso das cefaleias, né? Dor de cabeça, das enxaquecas. Então, às vezes, explode aquela dor que foi ali um descontrole, né? Não é um descontrole meu, mas é um descontrole daquela dor. É aí que tá. Mesmo que eu seja uma pessoa super controladinha, o que quer que seja, aí eu não tô falando da minha personalidade. Eu tô falando da dor de cabeça em si, da enxaqueca em si. Ela apareceu do nada, explodiu, assim. Então a gente pode pensar aí nesse conceito. Como aí também a gente poderia pensar em Patins, né? Que trabalha a dor e que Sim. trabalha essa explosão de dor, né? Elme, por exemplo, que também se trabalha muito para isso, porque Elme, o que é a personalidade Elme? É aquela pessoa que está desesperada, achando que não vai dar conta, né? Ela não vai dar conta do trabalho, da missão dela, do trabalho que foi dado a ela, eu não vou dar conta. Então ela se desespera com medo de não dar conta. E aí o padrão transpessoal de Elme seria o quê? Esse desbordamento. Imagine, por exemplo, eu sou muito visual, então às vezes eu gosto de fazer essas analogias visuais. Uma hidrelétrica, você tem ali uma represa que ela está ali retendo água para gerar energia, né? Então você tem ali as comportas. Quando chove muito, que a represa enche, tem que abrir as comportas para a água sair. Se você não faz isso, ou a chuva vem muito, o que é que acontece? Ela rompe tudo, né? Ela não dá conta de segurar. Então, Elme seria mais ou menos isso. É a pessoa crê que ela não vai dar conta daquilo, então ela desborda em desespero. Então, aí a gente pode pensar, uma dor desse tipo, uma enxaqueca que deixa a pessoa trancada num Sim. quarto no escuro, é exatamente isso, essa explosão, esse descontrole. E então, assim, Elme e Cherry Plum estariam perfeitos aí, dentro da ideia do padrão transpessoal. Então, você pode fazer o quê? Você pode tomar, você pode colocar compressas na cabeça, né? Na parte onde está doendo mais, aí seria a aplicação tópica. Você também pode fazer um creminho, se quiser, e massagear nas áreas, né? Misturar no seu próprio creme. Então, a ideia é essa. E por conta disso, a gente pode imaginar que todos os florais podem ser usados dentro do padrão transpessoal, porque cada um deles vai trazer uma energia, né? Ele vai trazer uma ação concreta que é traduzida para algum sintoma físico. Nossa, é muito legal, né? E você falando disso, na época que a gente começou a estudar os florais, né? Você começou em 2016, eu comecei um ano depois, em 2017.
as professoras da época era meio que proibido, né, falar que o floral atuava no físico. Uhum. De forma alguma eu ia falar que um floral, né? Ai, um floral para ajudar na dor de cabeça, um floral para ajudar na pressão alta, né? Falar que um floral atuaria numa doença Uhum. era Uma heresia, proibido. né? Esquece. Não vai falar nunca disso. Você vai falar que o floral só atua de forma emocional. Uhum. Jamais, né? E olhando dessa forma, pelo padrão transpessoal, muda tudo, Uhum. né? É, com certeza. É uma outra visão. Uma outra visão. E uma visão que eu costumo dizer isso, eu até falo sempre isso, que estudar o padrão transpessoal, na verdade, é a gente se lembrar do que Bá disse lá atrás. E Com pouca gente certeza. prestou atenção, né? Então, resgatar isso, eu sempre digo isso, resgatar isso é honrar o legado de Bach. Porque você realmente utilizar o floral. Quando ele concebeu a terapia floral, ele não queria uma substituição da medicina ortodoxa. Não era nada disso. Ele só se questionava de como aquela medicina estava ficando muito cara, um pouco desumanizada, muito atendendo a doença, o olhar para a doença, ele queria olhar E não para o para a pessoa, doente, para né? a pessoa, e que ele usava, como ele era médico, e lá nos anos 20 e 30, então ele usava essas palavras mesmo, doente, doença, né? Era o que ele... E ele dizia que a medicina olhava muito para a doença, e que ele queria uma medicina que olhasse para o doente, né? Para a pessoa, e é isso que a terapia floral faz. Então, ele nunca quis substituir a medicina, ele só quis trazer algo complementar. Então, assim, Dr. Bach foi um grande pioneiro. Tudo que a gente fala hoje como grande novidade de saúde integrativa, complementar, ele já falava nos anos 20, né? Lá Antes atrás, dos né? anos 20, quando ele começou os estudos dele com homeopatia e tudo. Então, a gente não está querendo, a ideia não é substituir nada, mas é complementar e o quanto que isso pode ajudar. Então, ele, em algum momento, se perdeu esse uso que ele fazia. E são coisas que parece que a gente está lendo e não presta atenção. Por exemplo, quando eu falei essa história do pescador, se tem aqui na audiência terapeutas florais, elas vão dizer, é mesmo essa história do pescador, eu nunca olhei por esse lado, né? Mas o É, que que o Dr. Bach fez ali? Ele chegou na praia e encontrou um pescador desmaiado, porque tinham tirado ele do barquinho dele que naufragou, e ele estava desmaiado na praia. O Dr. Bach chega lá e passa clímax na boca dele, para que ele voltasse do desmaio. E ninguém parou para pensar que ele não fez entrevista com esse pescador para saber qual era o tipo de personalidade dele. Então, o que foi que ele fez? Uma atuação no físico, né? total. Total. E a história, né, que Orozco sempre fala, que ele diz que foi o que deu o início da pesquisa dele, que foi a história do eletricista, né? O eletricista que caiu do poste quando ele tomou um choque, estava trocando uma fiação e foi eletrocutado, né? E aí ele foi jogado de um poste de 10 metros de altura, agarrado no cabo de energia. Então ele queimou, destruiu a mão. E Dr. Bá tratou ele com os florais. E aí foi tratando, ele fazia compressas na mão desse eletricista. Inclusive, ele usou clêmax. Por quê? Porque a mão queimada estava como morta. Né? E ele descreve isso. Esse caso está descrito pelo próprio Bá. Então, ele usava clêmax para poder... as palavras dele são que foi usado para devolver a vida à mão. Por quê? Porque aquela mão estava desconectada da vida. Então, todo esse tratamento do eletricista, a descrição é um tratamento de 3 semanas que Bá vai descrevendo, né, fazendo um prontuário de médico dele, a cada atendimento. E aí ele vai trazendo ali todo o tratamento que foi dado do ponto de vista da personalidade e do transpessoal, do físico. A gente vai analisando ali cada floral que ele dava, porque ele anotava por que estava dando, e tinha alguns que ele dizia, por exemplo, teve um momento que ele deu a Grimone, por quê? Porque o eletricista chegou lá super animado, estava com a mão toda queimada, toda destruída, cheia de dor, e ele fingindo que nada estava acontecendo. Aí Bá diz lá, a Grimone, porque ele estava muito alegre para a condição em que ele estava. E Clêmax, de novo, para continuar recuperando, devolvendo a vida à mão.
Então, agrímone pessoal, clêmax transpessoal. Transpessoal. E isso, vários casos de bar vão trazendo isso. Então, a gente não sabe em que momento se perdeu isso de virar quase uma heresia dizer que floral trata do físico, né? Eu É, acho que tem... Como? virou aquela coisa, né? É o proibidão da terapia floral. Exato, virou um tabu e, na verdade, eu acho que Bá devia estar triste. Ela dizia assim, gente, eu deixei uma coisa para vocês usarem 100%, vocês só estão usando 70, 60, 70%, né? Tem mais coisa Pois para é. fazer. Então, eu sempre digo isso, que resgatar isso é honrar o legado de Bá, é realmente usar os florais como ele ensinou e deixou registrado que deveria ser usado, né? E a gente está fazendo isso, um levantamento de vários momentos onde ele usou o floral para questões físicas, né? Para questões transpessoais. E por isso que eu acho que é tão importante, né? A participação de outras terapeutas, né? As mais antigas, porque elas devem ter muitos relatos, Uhum. né? Porque assim, embora fosse proibido falar, né, o que foi me passado, é proibido você falar para o seu interagente que vai agir de forma física, Uhum. mas você sabe que vai agir no físico também, né? Uhum. Então, essas terapeutas mais antigas, elas devem ter relatos de casos maravilhosos, né? Com E certeza. trazer isso para agora é um acervo gigantesco que vai contribuir demais com a terapia floral. É. E se alguém tem alguma dúvida a respeito de Bach já tratar o floral profísico, basta a gente se lembrar da própria fórmula emergencial. Porque o que é a fórmula emergencial? Ela é uma fórmula transpessoal, né? Porque qual é a personalidade emergencial? Não existe, não é uma Não existe. personalidade, não é um traço de personalidade, é uma situação, é um momento. Então, 100% das pessoas podem se beneficiar da fórmula emergencial. Por quê? Porque ela não está tratando de uma personalidade, ela está tratando de uma situação. Então, se você tem, como você narrou aí, a questão da queimadura, né? Você não está ali fazendo uma entrevista com a queimadura. Você está Não. tratando ali aquela circunstância, aquele físico, né? Como é o exemplo aqui do piolho na escola, né? Você não está tratando a personalidade daquela criança. Você está tratando ali o piolho, Sim. aquela, né? Então, por exemplo, casos de micose, né? Muitos casos de micose de unha, por exemplo, que às vezes gasta fortuna para tratar e tudo é difícil. Dá para tratar? Dá. Você não está tratando ali a personalidade daquela unha. Então, quando você tem um acidente, quando você tem alguma situação emergencial que se utiliza a fórmula das cinco essências, você está fazendo um uso transpessoal. Então, o próprio Bach foi o primeiro a criar uma fórmula transpessoal, que é o famoso, né, fórmula das 5 flores, que cada laboratório tem um nome, né? Vai Existe ter um o nome. Nelsons, que chama de Rescue Remedy, tem a Healing, que Five Flowers, Revival para Crystal Worms. Então, cada um tem um nome, mas é a mesma fórmula É a mesma das fórmula cinco para todos. essências. Então, é uma fórmula totalmente transpessoal, deixada por Bach. E E a eu gente já às vezes usei não a para para fórmula. pensar nisso, né? Não, de forma alguma. A gente vai usando e não para É como pra. se essa fórmula fosse o 38º floral, É, né? e eu já usei o emergencial numa hemorragia de um pet. Uhum. O pet correndo, brincando, bateu o focinho numa porta de vidro e cortou por dentro. Uhum. Peguei a gaze, coloquei a fórmula emergencial. 5 minutos depois não tinha mais nada. É. Não é como eu digo, assim, para animais é uma maravilha o padrão transpessoal. Exatamente por isso, você não tem como entrevistá-los. Então você vai olhar o quadro, o que é que ele está passando ali, aquela situação, e aplicar o raciocínio do padrão transpessoal. E aí os resultados se potencializam enormemente. Já que a gente tá falando de tabu, né? Vamos aproveitar e vamos para mais um. A gente tá falando de fórmula pronta, né? A fórmula emergencial é uma fórmula pronta que Bá deixou. E agora, né?
Fórmula pronta funciona? Floral de farmácia funciona? Cheguei lá na farmácia e tem um floral para ansiedade. Essa fórmula pronta funciona ou não funciona? Na verdade, assim, funciona até a página 3, né? Por quê? Porque a gente tem que prestar atenção à qualidade do floral, né? Então, assim, tem vários laboratórios sérios que fazem a mistura, vários sistemas que têm as suas fórmulas, né? No caso do sistema Bar, existe só a fórmula das 5 essências. E creio eu que muito por conta desse preconceito de que o floral não pode tratar o físico, que o floral tem que ser sempre com a entrevista e tal. Creio que vem por aí. Mas, por exemplo, a Healing Herbs, né, de Julian Barna, ele já tem também algumas fórmulas para o sono, para estudo, já tem montadas com o que o Julian montou com as fórmulas de Bach. E, por exemplo, no Brasil a gente tem o Saint Germain, né, que trabalha com várias fórmulas. Acho que quase todos os florais de Minas também trabalham. Tem. Então, assim, se você está trabalhando com um sistema sério, com um sistema que segue o padrão, né, de feitura de Bach, como ele ensinou a fazer os florais, então funciona assim. Agora, por que eu falei até a página 3? Porque por tudo que a gente já vem falando, essas fórmulas prontas, na verdade, elas são fórmulas transpessoais. Por quê? Porque elas estão tratando um sintoma, elas estão tratando uma situação específica. Então, por exemplo, você pega uma fórmula para estudo, concentração. Eu vou fazer um concurso, a prova é domingo, eu tô na última semana e eu tô nervosa, não tô conseguindo me concentrar e tal. Eu posso tomar uma fórmula ali para ansiedade, para o estudo? Posso, porque eu tenho uma semana até a prova. Então eu vou tratar aquela situação. Eu vou baixar o meu nível de ansiedade nessa semana e vou trabalhar a minha capacidade de concentração com essa fórmula. Então ela vai funcionar naqueles dias? Vai. Agora, por que eu digo até a página 3? Porque passou a prova, ela não é uma fórmula de tratamento. Ela é uma fórmula específica. Eu não vou estar olhando para a raiz do problema. Exatamente. Então, até a página 3, por quê? Porque ela trata aquele sintoma momentâneo, mas ela não pode ser considerada um tratamento de longo prazo, né? Então, por exemplo, se eu sou uma pessoa ansiosa, normalmente, essa fórmula, ela vai tratar a minha ansiedade naquela semana até a prova do concurso. Mas depois eu preciso entender a raiz da minha ansiedade. E a ansiedade de Janaína é uma, de Patrícia é outra, de Terezinha é outra, de Mariazinha é outra. As pessoas têm. Então, existe floral para ansiedade? Existe, todos eles. Por quê? Porque depende do que causa ansiedade. A ansiedade em você é o medo? Medo sei lá, de várias coisas, medo de ficar doente, medo disso, medo daquilo, a gente pode pensar no mimos. A sua ansiedade é por quê? É porque você tem filhos pequenos, você está sempre ansiosa, nervosa, que vai acontecer alguma coisa. Podemos pensar em Red Chestnut para a sua ansiedade. Minha ansiedade é porque eu acho que eu não vou dar conta, eu estou num emprego novo, eu não vou dar conta. A sua ansiedade é Elme. Então, várias coisas, né? Eu preciso entender aquela ansiedade. Aí, para trabalhar a ansiedade ao longo prazo, a gente vem para esse tratamento convencional do floral, né? Que aí é o entrevistar a pessoa, é entender qual é o processo dela, né? O que é que gera aquela ansiedade. Agora, a ansiedade de momento de uma prova que eu vou fazer domingo que vem para um concurso, a fórmula pronta funciona. Do mesmo jeito que quando a gente faz e quando a gente for fazer para os nossos clientes uma fórmula transpessoal, a gente vai fazer para uma questão pontual e vai chegar um momento, você vai tomar esse frascozinho, ou então durante 2, 3 meses, e vai acabar. Quando aquele problema for resolvido, vai acabar. Se eu tomo para enxaqueca, eu não vou viver a vida inteira com enxaqueca. Então eu vou tratar momentaneamente aquela enxaqueca. Né? Se ela é uma enxaqueca de repetição, eu posso ter essa fórmula para. Muita gente tem enxaqueca sempre que tem o período menstrual. Então, pronto, 3, 4 dias antes do período menstrual, você já toma a fórmula transpessoal da enxaqueca. Né? Aí você pode fazer, mas não é uma coisa. Agora, depois a gente vai entender por que a menstruação lhe traz essa dor. Tem alguma questão aí com o feminino? Tem alguma questão? Olhar a questão da psicossomática também. A causa, né? Então, eu sempre digo isso, fórmula pronta funciona até a página 3. Por quê? Porque ela é feita para funcionar até a página 3. Ela não é feita.
Porque, por exemplo, a própria fórmula emergencial de Bach não é uma fórmula de tratamento. Você não Não, você trata não uma vai pessoa tomar. com rescue a vida É, inteira, né? não. Ela é uma fórmula emergencial. Você tem um momento ali, depois você tira ela e vai colocar os outros florais. É bem isso, que nem o emergencial, né? Muita gente fala, ai, só vou tomar ele. Que nem, ai, muita gente que tem insônia, a gente Ad vê por aí, eterno, né? né? É, toma É, ele ad não, eterno. pode tomar ele à noite que vai te ajudar, viu? Mas o que te causa insônia? Exatamente. E isso é muito ruim para nós, por quê? Porque a partir do momento que essa pessoa fica só tomando a fórmula emergencial, que ela não olha do porquê, o que que tá causando aquela insônia, ela vai sair por aí divulgando que os florais não funcionam. Exatamente. Mas, viu, você foi olhar a causa lá do seu problema, você tá tratando um sintoma. Você Uhum, tá tratando o que você tá sentindo agora, mas vamos olhar a raiz lá? Vamos ver uhum, o que tá causando? E aí as pessoas saem difundindo isso de que não funciona. uhum. E aí a gente volta àquela pergunta que você fez no início, né? E aí eu trago mais um exemplo, assim. O Orozco trouxe isso no curso, que ele disse que tinha uma aluna que fez, uma aluna não, ela assistiu um seminário dele sobre o padrão transpessoal e tal, e o filho dela fazia xixi na cama. Então, ela ouviu a palestra dele e deu Cherry Plum para o filho, né? Por quê? Porque, na verdade, o que é o xixi na cama ali? Se a gente for pensar do ponto de vista do padrão transpessoal, é descontrole. Não Sim, conseguir controlar o controlar. esfíncter urinário, o esfíncter da bexiga, né? Então, tem uma forma de descontrole. Olha aí, Cherry Plum já pode ser útil como transpessoal para idosos que já estão com esse problema, Incontinência. incontinência, estava faltando a palavra. Então, ela disse que usou o Cherry Plum no filho e que durante 2 meses funcionou maravilhosamente bem. O menino parou de fazer xixi na cama. Mas depois de 2 meses, ele voltou a fazer xixi na cama. Então ela pergunta a ele, o padrão transpessoal, ele só funciona durante um tempo, depois o corpo se acostuma e aí não funciona mais? Aí ele falou, não, peraí, explique direito para eu entender o que é que você está me perguntando. Aí ela foi e contou a história. Ele falou assim, mas nesses 2 meses, além de Cherry Plum, você deu o que para ele? Ela, não, eu só dei Cherry Plum. Aí ele falou, o problema é esse. É que o Cherry Plum, ele vai atuar aí no sintoma. Então, momentaneamente, ele suprimiu aquele sintoma. Mas aí você tem que vir entender por que, que essa criança faz xixi na cama. Né? Ela tem medo, ela tem um apego, ela faz xixi quando? Quando ela dorme fora de casa ou longe da mãe. O que é? Ela tem pesadelos. Aí você vai casar a questão da personalidade com a questão do sintoma que está expressando aquilo ali. Então, aí sim, ela foi e né, deu uma fórmula para o filho, né, entrevistando e tal, e vem entendendo mais ou menos o comportamento dele para poder colocar as fórmulas de personalidade e junto o Cherry Plum para poder tratar do sintoma ali, que era aquele descontrole da bexiga. E aí solucionou o problema. Então, para a gente entender isso, que as coisas são casadas. E veja o que eu falei aqui agora. A Cherry Plum aí funcionou até a página 3, Sim. né? A gente entender como isso é um complemento. Eu tava pensando aqui, né, no quanto o Oi, padrão Mônica. Mônica transpessoal. aqui. Mônica Oi, chegou aqui, deu amor! um oi pra gente. Eu tava pensando no quanto o padrão transpessoal vai ajudar nós terapeutas. Por quê? Que nem você deu esse exemplo do menino que fazia xixi na cama. Normalmente a gente é procurada justamente por isso. Ó, meu filho tá fazendo xixi na cama, já tentei fazer várias coisas e não resolveu. Então a gente vem, entra com a transpessoal, a pessoa vai ter o resultado que ela quer, porque já foi direto no ponto, Uhum, né? exato. A gente resolveu o problema dela. Aí a gente vai, ó, resolveu o seu problema, mas agora a gente precisa olhar o que que tá causando isso. Uhum, Então a pessoa já vai ter o resultado do que ela quer. Diferente quando a gente vai tratar alguma coisa, tipo, ai, por exemplo, a ansiedade, que ela não sabe o porquê, às vezes é uma pessoa que tem dúvida.
E ela vai falar assim, ai, tomei e não resolveu. Não funcionou. Então, eu acho que a transpessoal vem essa abertura de olhar, de Exato. resolver o problema dela. Resolveu, ela vai querer ficar. Viu? Uhum. Agora eu vou aprofundar, olhar para o que está trazendo isso para você. Com Então, para certeza. mim, Porque dá para a pessoa, porque queira ou não queira, nós somos imediatistas, né? Então a gente quer total. a solução rápida. E a gente tem isso na terapia floral, e, por exemplo, eu trabalhando com a medicina chinesa também, tem isso. A pessoa chega para uma sessão de acupuntura e ela chegou com dor. Ela mal consegue deitar na maca. Então, tudo bem, por mais que você vá fazer o pentagrama dela, vai entender o emocional daquela pessoa, por que essa dor, por que essa incapacitação, por que tudo isso, vai durar algumas sessões. E ela precisa aliviar a dor. Então, o que é que a gente faz? A gente trabalha pontos específicos da acupuntura que são de analgesia e suaviza a dor da pessoa. Só com isso ela já se encantou, ela já quer voltar para a próxima sessão, porque ela deitou na maca gemendo e ela conseguiu levantar melhor. Né? Você trabalhou a analgesia ali. Isso já estimula ela a querer voltar para a próxima sessão. E aí você vai aprofundando nas causas daquela dor. É, Né? porque ela não quer saber. Naquele momento, ela quer que tire a dor dela. Seja Exatamente. uma dor física, seja o que for. Ela quer que tire aquilo. Ela não aguenta mais conviver com É. aquilo. Ela não quer saber que é o emocional dela que tá causando aquela dor. Ela não quer saber nada disso. Uhum. Ela quer que resolva, Que né? resolva. Então, muitas pessoas assim que têm essa veia mais imediatista, eles se fixam muito na terapia floral por conta disso, porque com o padrão transpessoal, ela vê aquele resultado rápido ali de, oh, eu gostei disso aqui. E aí você vai trabalhando outras coisas. Né? E aí você vai junto o sintoma o sintoma e a causa. Por isso que, de novo, naquela pergunta que você fez lá no início, a gente vai alterar a forma de tratar? Não, a gente vai fazer as duas coisas. Quando você for tratar no físico, você trata uma fórmula 100% transpessoal. E na fórmula que a pessoa está tomando, você mistura as duas coisas. Algumas essências transpessoais e outras essências para tratar a personalidade. Né? As Legal. questões da personalidade que são a causa por baixo daquilo. E é o que a gente estuda na psicossomática, né? Hoje a medicina já trata tanto isso, né? Se fala tanto da gastrite emocional, né? Os próprios médicos falam isso. As próprias questões de pele que os dermatologistas falam que é muito emocional, às vezes questões de... como é? Me fugiu aqui. Eczemas de pele ou Psoríase. psoríase, pronto, era isso que eu estava buscando. Que tem muito essa questão dos próprios dermatologistas fazem. São alguns momentos da vida em que você tem uma crise, né? Que vem do emocional. Mas só que você vai, eu vou tratar o emocional para saber por causa dessa crise. Preciso, claro, mas naquele momento eu preciso diminuir a vermelhidão, a secura. Então eu tenho que tratar esse físico. São as duas coisas casadas. Essa é a medicina do futuro que Bach queria, né? Um tratamento integrado, onde você trabalhe Legal. causa e sintoma e não fique só em cima de remédio que suprime sintoma e a causa tá lá. Legal. É muito interessante. A gente vai ouvir e a gente fica assim, ó. É, Gente, nossa, abre um mundo de abre um mundo. possibilidade. Abre um mundo. E Agora eu assim, tô eu fico ansiosa. pensando, as pessoas riem aqui em casa, né? Porque tudo que acontece é floral. E minha sobrinha diz, Ave Maria, minha Dinda também, alguém quebra a perna, ela, floral. Eu Aqui digo, é do não, a mesmo gente vai no jeito. ortopedista e engessa a perna, mas toma o floral também para ajudar na cicatrização do osso. Total. É a coisa casada, não é nenhum elimina o outro, eles se complementam, né? A gente A não vai gente tem um deixar de floralzinho engessar a pra perna, tudo. mas dá para. Tem um floralzinho pra tudo. A gente sempre dá Tem, um jeito. tem. Agora, vamos mudar um pouquinho. Vamos. A gente tá em setembro, né? A gente falou do mês da terapia floral. Mas não é só isso, né? A gente tá em setembro, a gente fala muito da prevenção do suicídio, setembro amarelo. Uhum. Eu queria que você falasse
das flores que podem ajudar as pessoas que têm essa tendência suicida, né? É uma Quais os florais? questão, é uma questão bastante delicada, né? De cara, Sim. sempre se costumou pensar nas flores amarelas, né? Por causa do Setembro Amarelo. Então, as flores amarelas de bar, a gente tem Rock Rose, a gente tem Mimulus, a gente tem Mustard e qual é a outra amarela, Janaína? Dá uma peça. Gorse. Gorse, exatamente, Gorse. São 4 flores amarelas. Podemos usá-las? Sim. Mas seriam só essas? Não. Tem outras flores. Se a gente for pensar, de novo, é você entender o psicoemocional daquela pessoa, né? O que é esse tratamento não pode deixar de ser feito, né? De pensar o que é que leva ela àquela tristeza tão profunda, esse desejo de pôr fim à vida, né? De achar que. Então, essa parte a gente vai ver os florais da personalidade dela. Por quê? Porque nem todo mundo vai pensar em suicídio pela mesma razão. Né? Então, cada um vai ser avaliado dentro de, às vezes, é um luto que a pessoa não está conseguindo vivenciar. Não, sei lá, se meu pai ou minha mãe morreu, ou meu marido, eu não quero mais continuar vivendo. Então, a causa é um luto. Às vezes, tem situações em que, perdi o emprego, tenho filhos pequenos, não vou dar conta de sustentar minha família. E aí começa a achar, eu sou um merda, eu não valho nada, quero, né? Tem inúmeros, ou às vezes é uma depressão crônica que já veio ali a vida inteira. Tem N motivos, e aí precisa olhar esse lado pessoal, né, da personalidade. Mas pensando do ponto de vista transpessoal, a gente poderia pensar em algumas essências que complementariam essa fórmula de uma maneira mais genérica. Gorse, aí vem a coincidência, né, uma flor amarela, mas Gorse seria super importante. Aí. Separei o Gorse aqui, ó. Tá dando um pouquinho de reflexo. Aí, ó. Por quê? Porque se a gente pensa na energia de Gorse, o que é que ela traz? Regina pediu aqui dos piolhos o que usar. A gente volta a falar daqui a pouco. Eu falo. Então, Gorse, ele traz a pessoa... o estado negativo é aquela pessoa que desistiu, que jogou a toalha, né? Ela não consegue mais ver luz no fim do túnel. Ela já tá tão... Às vezes, isso acontece muito com pacientes de doença crônica, né? A doença crônica, não tem cura. Então, a pessoa já meio que desiste, ela joga a toalha. Então, o raciocínio do suicídio também é esse, eu tô desistindo da vida, né? Ou seja, não tem solução, continuar vivendo não tem solução. Então, aí é a desistência. Independente do motivo que ela esteja pensando, tem uma desistência. Ela está desistindo porque alguém que ela amava muito morreu, ou ela está desistindo porque ela perdeu o emprego e não pode mais sustentar a família, ou ela está desistindo porque tem uma tristeza que acompanha ela a vida inteira e que ela não consegue superar. N motivos, mas ela está desistindo da vida. Então, esse Ela padrão... perdeu a esperança. Exato. Então, esse termo transpessoal que define Gosse é a desistência, é o jogar a toalha. E aí a gente pode pensar em Gosse para essa situação. Pode, em alguma situação, pensar também em Cherry Plum, que não é uma flor amarela, mas a questão do descontrole que a gente falou antes, né? Então, o que é o suicídio? Você chegar realmente a isso, é você perder o controle de dizer assim, não, eu dou conta, peraí, deixa eu me acalmar, deixa... Então, assim, você chegou ao extremo, você chegou a uma atitude extrema de tentar contra a sua própria vida, né? Então, é uma forma de perda de controle. Então, a gente pode pensar do ponto de vista transpessoal aí também que Cherry Plum seria independente de ser, mas é uma pessoa ela sempre foi super controlada, super trabalhador na vida inteira, mas neste momento, o desejo da morte por alguma razão. Então, é possível pensar. Dentro das amarelas, Rock Rose também, porque Rock Rose é o medo ao extremo, né? Que muitas vezes pode chegar ao pânico. E muitas situações de suicídio, às vezes, vem de um estado de pânico. Pode vir de um estado de pânico. Mas Rock Rose não é só pânico. Ele é o medo ao extremo. Porque eu posso ter esse medo ao extremo e não necessariamente desbordar num pânico, né? Então, ela também pode ser pensada.
Tem muitas, o mustard, porque o mustard vai para um outro lado, que é uma das possibilidades do suicídio, é aquela tristeza que tá ali dentro sempre, né? Você vem carregando aquela tristeza, não sei de onde é que vem, mas é como se fosse uma nuvenzinha negra que tá aqui dentro. Esse é a definição de mustard, né? Tristeza profunda. Aquela tristeza profunda que vai e vem, você tem momentos que você está um pouco melhor, você tem momentos que você está mais triste. Então, essa melancolia. E essa melancolia indo ao extremo, perdendo o controle, ela pode chegar a uma situação como essa. Então, dá para se pensar em Mustard também, né? Aí a gente, eu acho que se eu tivesse que dizer assim, num pensamento rápido, dentro do padrão transpessoal, o que é que a gente poderia pensar para suicídio? Eu acho que Rock Rose, Cherry Plum e Gorse seriam fundamentais, porque trabalham essas três características né, que estão presentes. Porque, no fundo, o atentar contra a vida é porque é um profundo medo de viver, né? É o profundo desespero, né? Tipo, você chegou num momento que... Exato. E aí, nesse ponto, a depender de como você avalia a pessoa, você pode pensar em Elme também, porque pode ser um desbordamento. Eu não vou dar conta dessa vida. É o desespero, aquela dor profunda. Exato. Para quem tá vivendo aquilo, é insuportável, né? Insuportável. Que às vezes as pessoas julgam muito, né? De falar assim, ai, foi covarde. Não. Né? Tipo, ninguém. Eu acho que não tem como a gente julgar a pessoa que chegou nesse ponto, porque a dor que ela tá sentindo, só ela sabe. O desespero é só ela que sabe. E aí, uma outra que a gente pode pensar também dentro do padrão transpessoal, aí seria a urgência. Porque a urgência trabalha a negatividade, né? Então, ela não é amarela, mas ela trabalha a negatividade. E aí, a pessoa no estado negativo de urgência, ela pensa muito naquilo que é negativo, né? Naquilo que ela fantasia a história, sempre pensando no pior, né? Ela cria cenários para a vida dela e esses cenários são sempre o caos, nunca são positivos. Tipo, se eu for falar em público, eu vou tropeçar na escada na hora de subir para o púlpito, eu vou tomar um choque no microfone, eu vou gaguejar, vai me dar um branco. Então, tem uma mistura aí de alguns medos mínimos, mas também de uma negatividade, urgência muito grande. Então, tem sempre a nuvenzinha negra sobre a cabeça, né? Então, aí a gente pode pensar também que seria um grande auxílio. Aí que Regina Nazaré, ela falou, vocês falaram de piolho e o que usar? É que, na verdade, eu dei um exemplo aqui, né, de um uso para piolho. A gente pode pensar em quê? Centauri. Por quê? Porque Centauri é uma essência de limite. Aí, se você pensa na definição da essência Centauri, ela está falando de uma pessoa submissa. Uma pessoa que não consegue colocar limites aos outros. E ela acaba se tornando um capacho, né? Para agradar todo mundo e tal, porque ela não consegue dizer não. Ela não consegue dar limites. Então, quando você vai para o padrão transpessoal, o padrão transpessoal de Centauri seria a submissão, né? A incapacidade de colocar limites. Então, você pensando no físico tudo que for uma invasão do seu corpo e que você não consegue deter, você pode pensar em Centauri. Então, o que é o piolho? É um invasor. Ele vem e toma conta ali da sua cabeça, né? E suga o sangue, coça e tal, que é a mesma ideia da micose. Então, você pode pensar em Centauri como uma forma de criar limite. Crab Apple, porque limpa, né? Então, também vale a pena. No caso específico, esses dois seriam, assim, fundamentais. No caso específico da minha sobrinha, como ela sempre era só um coleguinha aparecer com piolho, ela pegava, era de repetição. Então, o que é que eu coloquei também? Eu coloquei White Chestnut. Por quê? Porque o que é que o White Chestnut é? O disco arranhado, né? A gente fica sempre pensando naquela mesma coisa, aquela mente tagarela que não para nunca. Então, ali tá andando em círculos. É tudo vai e volta, vai e volta, vai e volta, vai e volta.
Então, o padrão transpessoal de White Chestnut seria isso, essa repetição. E aí, como no caso dela era todo mês, tratava o piolho no mês seguinte, o piolho voltava. Tratava no mês seguinte, o piolho voltava. Então, tinha uma repetição. Aí você pensa em White Chestnut também, né? Então, essas Legal. três foram a base para o trabalho com ela. Muito legal. Adorei. Olhar dessa forma, né? Uhum. E aí a gente trata, por exemplo, eu tratei uma micose de unha que a pessoa disse que já não sabia mais o que fazer, né, com a micose. E aí a gente fez uma formulazinha também com Centauri, Crab Apple, White Chestnut e teve uma quarta, porque foi bem específica no caso dela. Não me lembro. Mas essas três... Ah, Willow. Willow por quê? Porque o Willow, se a gente pensa na personalidade, é uma pessoa ressentida, né? Ela é sempre vítima da vida, o mundo existe para... Eu ia falar uma palavra aqui, mas acho que não pode não, né? Para me sacanear. Então ela tem sempre esse ressentimento, né? Ela tem sempre essa coisa rancinta, assim, de essa dificuldade de soltar, de passar adiante. O ressentimento tá ali, voltando. Ela lembra de uma coisa que você disse para ela lá em 1900 e Guaraná de rolha, e ela não esqueceu, e ela volta para aquilo. Então, é um sentimento crônico. Aí você pensa, dentro do padrão transpessoal, a gente pensa em Willow como cronicidade. Então, no caso dessa pessoa, ela já vinha anos lutando. Aquela micose de unha dela ali já não era uma coisa de verão, nem de nada disso. Era crônico. Ela disse, eu vivo com isso há anos. Há anos que eu uso sapato fechado porque eu tenho vergonha de botar o pé de fora. Então, aí a gente colocou o Willow também para a questão da cronicidade. Legal. Muito legal. Jana, a gente está chegando no final. Aí, como teve algumas pessoas mandaram dúvida na caixinha de pergunta, eu separei 3 mais comuns, tá? Certo. As mais frequentes. Quanto tempo para o floral começar a fazer efeito? Dentro do padrão transpessoal, depende. Em tese, ele vai começando a fazer efeito na mesma hora. Agora, você vê esse resultado, perceber é que pode demorar um pouco mais. E aí, de novo, depende da questão de cada um. Porque, às vezes, você tem uma personalidade que é mais receptiva. Então, você adere mais fácil. Na alopatia também, às vezes, é a mesma coisa, né? Tem gente que tá com dor de cabeça, toma um Tilenol, 10 minutos depois já começa a aliviar. Tem gente que precisa de 1 hora para fazer efeito, né? Sim. Então, essas questões do metabolismo de cada um influenciam. Então, vai depender muito da pessoa, mas, em tese, ele já começa a funcionar no mesmo momento. Às vezes demora de você ver esse resultado. Então, por exemplo, no caso, para voltar aqui no caso da micose, ele já vai ali matando aqueles. Agora você vê a unha começar a limpar, demora um pouco, mas ele já vai ali trabalhando naqueles germezinhos. Como também pode ser super imediato. Foi o exemplo que a gente deu aqui do Dr. Bá, quando o pescador estava lá na praia desmaiado, ele passou o clímax na boca, na mesma hora o cara acordou. Né? Então, isso aí é o efeito imediato. E a gente vê muito esse efeito imediato em casos de desmaio com clímax, você vê na mesma hora. Ou questões de dor, por exemplo, de você passar Elme com empates numa dor e na mesma hora a pessoa começar a sentir o efeito. Então, ele varia, mas a gente costuma sempre dizer isso, que o floral, ele é processo, não é sucesso. O que é que isso quer dizer? Não é milagre. Você precisa desse processo para acontecer. É que as pessoas, né? As pessoas são habituadas a tomar remédio tradicional. Então, ela acha que ela vai tomar o floral e que vai ser do mesmo jeito. Tipo, eu tomei agora. Meia hora depois, beleza, tô aqui. E às vezes não é assim. Às vezes às vezes sim. Pode ser, mas às vezes pode não ter. Como
remédio alopático também. Às vezes o efeito pode ser imediato e às vezes não, Sim. né? Mas é que as pessoas estão muito imediatistas. Então Exato. ela quer tomar e ela acha que vai resolver ali. E também Tomei. achar que, até para as questões pessoais, eu vou tomar um frasquinho e vou ficar boa. Ou seja, eu tô há 20 anos lidando com esse problema. Eu vou tomar um frasquinho de floral e vou me livrar dele. Vou deixar de ser É, ciumenta, vou deixar de ser possessiva, sendo que a vida inteira eu fui. Então aí realmente não tem essa. Aí não tem acupuntura, não tem floral, não tem reiki, não tem Jung, não nada. tem Freud, não tem Rivotril, não tem nada que resolva nesse milagre, né? Tudo É, realmente um porque processo. o que ela tá buscando é um milagre, né? E É, não olhar pra dentro. é. Aí a outra pergunta: um floral para ansiedade. Um floral para ansiedade. A gente até falou isso um pouquinho antes, né? Depende da sua ansiedade. Quando você vai trabalhar do ponto de vista da causa, eu preciso entender o que é que lhe causa ansiedade. Porque a ansiedade de cada pessoa é por um motivo diferente, né? Mas pensando do ponto de vista transpessoal, do padrão transpessoal, a gente vai pensar num casalzinho perfeito que seria Empates e White Chestnut. Por quê? Porque empates é aceleração. O padrão transpessoal de empates é aceleração. Porque o que é que empates, a pessoa empates, como é que ela é? Super agitada, né? E ela resolve tudo sozinha, e ela fala pra você, Pati, você pode cortar essa carne pra mim, fritar pra hora do almoço? Aí você pega a faca, pega a carne, ela te olha assim, me dá essa carne que eu corto aqui, você lerda demais, peraí. E aí ela corta e É ela tudo do frita. jeito dela. Tudo tem que ser no tempo dela, que é um tempo super acelerado, né? Então, Total. o que é que ela é uma pessoa acelerada e aí ela é explosiva. Às vezes ela pode ter uma explosão de raiva, 5 minutos depois ela nem lembra, mas ela tem esse padrão. Então, o padrão transpessoal de empates, aí ela linda, é aceleração. E o que é ansiedade? É aceleração. O ansioso, ele tá sempre no momento presente. Ai, como é que vai ser a live? Ai, meu Deus, eu tô nervosa. Ai, se Patrícia perguntar alguma coisa que eu não sei falar. Ai, que não sei. Então, ela tá acelerada. Essa é a ansiedade. Acelerado. E também a mente tagarela. O ansioso, a mente dele tá um disco arranhado. Então, essas duas seriam um casalzinho perfeito do ponto de vista transpessoal Transpessoal. para você colocar. Então, se você vai fazer uma fórmula para ansiedade, você pode ter essas duas essências dentro do padrão transpessoal e aí depois você vai entender o que é que causa ansiedade na pessoa e complementar a fórmula com as essências da personalidade dela. Legal. A outra pergunta: tomei floral e não funcionou, não senti nada. É o que a gente falou agora há pouco. Não funcionou ou você não percebeu ainda? Né? Porque às vezes a gente pensar sempre naquela cebola. Lembra do tratamento da cebola? Você vai tirando as capas, Sim, né? camadinhas. Ela vai tirando as camadinhas. Então, às vezes, essas primeiras camadas o floral tá ali tratando. Algumas primeiras camadas que você nem percebeu ainda. Muitas vezes, quem tá de fora já começa a perceber. Total. Totalmente. Já, poxa, a Patrícia tá mais calma, a Patrícia tá mais assim, menos acelerada, né? E a sua terapeuta floral colocou lá empates na sua fórmula. E aí já tá todo mundo percebendo. Então, esse não funcionar, eu acho que está muito mais na nossa percepção. E também na questão do tempo de cada um, né? Porque às vezes é o que a gente falou, o meu metabolismo ou a minha resistência psíquica, principalmente as pessoas que são muito mentais, que são muito racionais, elas têm uma dificuldade, às vezes, um pouco maior de permitir que aquilo funcione. Então, o não funcionar, porque aí tem como não funcionar, tem se a fórmula está errada, se eu não identifiquei bem a essência que você precisa. Sim. Então, aí ele pode não funcionar para aquilo que você está esperando. Porque eu não entendi bem a sua questão e eu acabei dando uma essência que não é específica para o que você está sentindo. Mas não funcionar porque o floral não funciona, a gente já tem provas mais do que suficiente que ele não é placebo. E a grande prova disso é os próprios animais, né?
Os animais não sabem que estão tomando floral. Eles não Não, fazem entrevista para tomar floral e ele acredita ou não acredita que o floral vai funcionar, não sei o quê, e a gente vê o resultado. Crianças, né, que não sabem, também. bebês, e tome, funciona, idosos, né? Então, a gente já tem mais do que suficiente a prova de que ele não é placebo. Mas aí, talvez, ou a fórmula não está exatamente ajustada a você, ou você não percebeu ainda essa mudança. É possível. Eu acho que é muito da questão da percepção. Uhum. Porque as pessoas meio que estão vivendo no automático, né? Então, meio que tem aquela preguiça. É um misto de preguiça, de medo de parar e olhar para dentro, por Uhum. entender o porquê que ela tá sentindo isso. Então, é mais fácil ela continuar acelerada, Uhum. não olhar para si e falar que não funcionou, Uhum. Exato. né? Porque aí entra uma outra coisa, entra o medo. Entra o medo. O que que isso vai fazer, né? Vai me fazer olhar para dentro? Vai me fazer olhar para algo que eu não tô pronto para olhar? Ao Uhum. mesmo tempo que ela quer se livrar daquela ansiedade, ela não tá, às vezes ela não tá disposta a olhar para a causa, Uhum. né? Ela quer se livrar só da ansiedade, mas eu não quero olhar o porquê que eu sou ansiosa. Uhum. Aí de novo, se a gente trata, até se a gente vai tratar aí dentro do padrão transpessoal, que aí com essa formulazinha, né, da ansiedade, esse casalzinho aí, ele vai fazer igual o xixi do menino que a gente contou antes, né? O menino, a criança que fazia xixi na cama. 2 meses para de fazer, depois volta. Por quê? Porque tratou Sim, só a causa. Ou, desculpa, tratou só o sintoma. A causa sim. não foi tratada. Então, às vezes, eu posso ter essa supressão da crise de ansiedade, ter essa calma, mas se eu não der a continuidade para entender o porquê da minha ansiedade, aí não vai funcionar. Exatamente por isso também que a gente não usa a fórmula emergencial como um tratamento de longo prazo, né? Eu não sei se alguém que está aqui com a gente quer mandar alguma pergunta. Alguém tem alguma pergunta, pode mandar para a gente. Se quiserem, estamos aí. Aproveitem. Bom, então E enquanto ninguém fala aí, eu quero deixar aqui o convite, né, para o curso, né? E então a gente vai pode falar. no curso a gente vai tratar, na verdade, o Orosco faz o curso, eu vou fazer a tradução, né, a tradução consecutiva. E aí ele vai apresentar todo o histórico, né, o histórico do padrão transpessoal, de onde surgiu, aí trazendo esses casos de Bar, né, onde ele foi fazer a pesquisa dele, entender. E aí vai trazer todo esse histórico, explicar direitinho o conceito do padrão transpessoal para entender assim a raiz, para que a gente possa, depois do curso, ter a capacidade de, entendendo o conceito, entendendo o raciocínio, possa criar as Poder suas próprias aplicar. fórmulas, né? Entender como é que funciona, porque na verdade não é um protocolo de dizer assim, fórmulas prontas. Quando você entende o raciocínio, você é capaz de montar a fórmula para qualquer coisa, né? E aí vai ser estudado o padrão transpessoal um por um de cada uma das essências, que aí de novo é aquela pergunta que você fez: só algumas flores Sim. podem ser usadas ou todas? Todas. Né? A diferença é que algumas ainda estão em desenvolvimento. Então, tem umas que já estão mais trabalhadas, já tem mais. Porque ele já tem quase 30 anos trabalhando com padrão transpessoal, né? Bastante Então, tempo. já tem essências aí que já tem quase 30 anos de experiência de ver os resultados, e aí ao longo do tempo ele foi estudando as outras e testando em diferentes situações para poder ir realmente construindo esse entendimento. Então, às vezes a diferença é essa, que algumas já estão com esse padrão já mais experimentado e outras estão ainda mais em desenvolvimento. Mas aí vai ser estudado cada um, tem a parte prática, onde ele vai trazer casos, e aí as pessoas, a gente, né, vai dividir as pessoas em grupos, né, que o Zoom permite aquelas Hum, salas, e aí você vai estudar o caso, vai desenvolver uma fórmula, depois volta todo mundo, e cada um desses casos vai ser discutido, as fórmulas vão ser legal. discutidas com o grupo todo, e a gente compartilhar e construir isso
já ir praticando mesmo, né? E aí ele vai trazer vários casos para serem tratados ali. E é isso, o material também vai todo, você recebe antes o material, exceto o material dessa parte prática, que aí a gente manda depois, porque senão vai todo mundo pescar antes, né? É. Então, o material do curso vai todo antes, mas o material da parte prática a gente manda depois que termina. E aí a gente manda para todo mundo. E aí o certificado vem direto da Espanha, assinado por ele, um por um. Aí ele manda e aí a gente distribui aqui pelo correio. E vai ser um fim de semana assim muito legal. E o livro também está saindo, né? A editora Healing está lançando o livro, né? Luciana Chamas, que tá lindo assim o livro. A Healing fez um trabalho primoroso com a edição, a capa tá linda. E aí vai ser a inauguração de toda essa linha de pensamento que o Orosco traz junto com a equipe dele, né? E aí outros livros já estão em processo de tradução. 2023 vem mais coisas. Ai, não vejo a hora. É, Já tô inscrita, hein? tá assim, tá lá com a gente. Não vejo a hora. Vai ser muito legal. Aqui, Florescer Integrativa pergunta: existem pessoas que estão muito apegadas à dor? Existe. Eu acho que ela afirmou aqui pra gente que a gente tava falando da pessoa que não consegue ver. Eu acho que é uma afirmação. Ah, Que ela uma falou que afirmação, existem sim. pessoas que ainda estão muito apegadas à dor, por isso que não consegue, É. né, se desfazer daquilo. Uhum, E tem. Infelizmente tem. tem. Vai precisar tomar um chicory pra desapegar aí. E aí, dentro do padrão transpessoal, a gente pensa também em Gorse, né? Porque Gorse é a desistência, é o jogar a toalha. Então, às vezes, você acha que aquela dor não tem jeito. Não, ela é minha, deixa ela aqui, eu vou levar ela para o túmulo. Se eu viver 100 anos, eu vou viver 100 anos com ela. É uma espécie de desistência. Então, Gorse tem esse padrão transpessoal também da claudicação, né? O que é você claudicar? Né? É o duvidar, é o tentar desistir. Então, desse ponto de vista, quando a gente tem uma pessoa que está muito estagnada no tratamento, né? Por exemplo, estou fazendo algum tratamento de, sei lá, de coluna. E aí chega um momento que parece que nada mais funciona, não tem fisioterapia, não tem anti-inflamatório, não tem RPG, não tem pilates, não tem mais nada, né? Aí, dentro do padrão transpessoal, o Gorse vem trazer essa energia. E aí você pode tanto colocar na fórmula oral, como pode também colocar em creme e fazer massagem. É o problema na coluna? Então pronto, vamos lá, botar Gorse num creme ou num óleo vegetal e massagear essa coluna. Por quê? Porque ele vai trazer a pessoa parar de claudicar, parar de duvidar do resultado e aí o tratamento voltar a fazer efeito. E a gente vê muitas vezes isso, tanto no tratamento físico, como às vezes em questões da própria terapia. Chega um momento que a pessoa está tratando uma causa ali, sei lá, relação com o pai, chega um momento que não avança mais nada. Ela acha que aquilo não tem mais jeito. Você entra com Gorse e aí traz essa energia de voltar a se colocar em movimento, né? Voltar a acreditar que aquilo tem solução. E pensando aqui no que a Florescer Integrativa mandou pra gente, tem pessoas também, Ai, né, um nessa monte de questão. gente aqui que tá escrito. Oi, desculpa, É, Paty. imagina. Carla, Ronaldo, Mônica, Amor, todo mundo lá já. a gente se vê lá, hein, pessoal? Nos vemos lá. Dessa questão da dor, outra coisa que entra muito forte também é o ganho secundário, né? Às vezes eu não quero me desapegar dessa dor porque eu estou ganhando alguma coisa com isso, Exato. né? Eu tenho uma atenção maior que eu quero de marido, de filho, de pai, de mãe. Então fica meio difícil de eu me desapegar daquilo, porque eu estou ganhando com aquilo. Uhum. E aí vem o que você falou, entra Chicory aí agora, né? Sim, Porque aí total. ele tem, tanto do ponto de vista transpessoal, como do ponto de vista da personalidade, eu tenho um padrão Chicory aí. Um padrão de apego, né? Ela mandou aqui pra gente, ó, que ela já atendeu algumas pessoas que não conseguiam se desapegar de sofrimento e criavam uma resistência. Era necessário trabalhar isso. Aí Gorse é uma excelente nessa situação, porque ele vai entrar exatamente com esse padrão aí do jogar toalha, desistir. Né? Deixa eu viver aqui com minha dorzinha, deixa ela aqui.
Pra gente finalizar, então, hein? Se fosse pra você escolher um floral, um só, tá? Pra você ter na bolsa, né? Para aquela. Qual você escolheria? Só um? Nossa, eu acho assim, se eu tivesse que dizer para alguém qual floral que a gente não pode deixar de ter na bolsa, eu acho que o emergencial aí, porque a gente nunca sabe o que vai acontecer. Então, eu acho que o Sim, esse emergencial eu também falo. é fundamental, assim, para a gente sempre ter. Mas a parte ele, né, se fosse pensar das essências mesmo, eu pessoalmente, Mimulus. Mimulus. Porque eu acho que qualquer momento de desespero, o Mimulus ali lhe dá coragem, Sim. né? Qualquer situação mais apertada na vida, Mimulus lhe dá coragem, né? Então Mimulus. Mimulus joga semente no rio, joga semente na correnteza, vamos ver e coragem de ver onde é que ela vai germinar, né? Porque se você ficar aí agarradinho, aquela raiz agarradinha na pedra, tá seguro, mas você não vai para lugar nenhum. Sim. Aí Mimulus chega lá e joga a semente na correnteza e deixa levar. Vamos ver onde é que dá. Então eu gosto dessa energia de Mimulus, sabe? Ai, adorei. Então, assim, eu teria sempre, lógico que aí o emergencial vai ser sempre necessário, até para você atender uma pessoa, sei lá, você tá na rua, alguém caiu na rua, sabe? Uma pessoa, você vai lá, até pinga as gotinhas na mão, passa ali no lugar da pancada, ou se ela tomou um susto, né? Sei lá, no meio da rua cair, as gotinhas na boca. Então, acho que pra gente, ou para você prestar um socorro, é sempre bom ter a fórmula emergencial. Mas de uma essência em si, eu acho que Mimulus, eu gosto dessa energia arrojada de Mimulus. Ai, gostei. Adorei. Sua escolha. Eu separei aqui uma que eu tenho um certo apego nela. Da primeira fórmula que eu tomei, é a única essência que eu lembro, Uhum. que é Cerato. Muito boa. Eu adoro Cerato, tipo, pra mim. Confiar na sua intuição, autoconfiança, vamos lá. Pra mim, Cerato, se eu tivesse que escolher uma, eu ia de Cerato. Que bom, excelente escolha também. Cerato é um floral muito querido meu também. Ó, Olha que separei lindo. até uma cartinha aqui. Tá pequenininha, mas dá pra Eu ver. sempre, como eu Ó, falei, eu sou muito visual, eu gosto sempre de associação de imagens, né? Então, quando eu penso em Cerato, eu penso num monge budista, aquela sensação do equilíbrio, do eixo, sabe? Eu tô aqui no meu eixo, aqui ninguém mexe. Quando eu tô no meu eixo, nada me abala. Eu tenho essa sensação de Cerato, esse equilíbrio, essa coisa. Então, eu sempre vejo assim Cerato e não é à toa, veio de lá, né? Do Himalaia, veio de lá da. Então, eu sempre tenho essa sensação do eixo de equilíbrio. Gosto muito. ai, que legal. Adorei. Se alguém quiser mandar aqui qual escolheria, pode mandar também, que a gente tem Pode me colocar terapeutas aqui aí. também. E será Ah, que faz um Jana, é excelente isso. casal com Mímulos, né? Porque quando você tá no Faz. seu eixo, você não precisa daqueles medos todos de Mímulos, né? Sim. Quando você tá no seu eixo, você tá seguro ali. Então, não precisa daqueles medos. Sem combinar, hein? É, Casamento, ó. Perfeito. perfeito. Ai, Jana, quero te agradecer. Foi incrível. A hora passou que eu nem vi. É mesmo. Eu nem vi. Foi um bate-papo delicioso. Nossa, que bom. Quero agradecer todo mundo que esteve aqui com a gente nesse tempo. Foi muito bom. Para quem vai ver depois, se tiver dúvida, pode mandar pra gente, tanto para mim quanto pra Jana. Uhum. Jana, deixa o Instagram do curso pro pessoal que quiser se inscrever. Ah, tá. Eu vou colocar aqui. Enquanto eu Pessoal, escrevo. para quem não tá seguindo ainda, corre lá para seguir. E aí, enquanto eu escrevo aqui, Aqui, coloquei. Agradecer você também pelo convite, adorei. Foi muito bom. Foi muito bom. Também nem vi a hora passar.
E agradecer a todo mundo que esteve aqui com a gente, que participou. Aqui, ó. Ah, aqui, ó, minha cunhada aqui, adorei, cunhada. Ela que eu falei, né, que eu contei a história da minha Do piolho? vizinha. É. E aí eu também enfio floral neles e tudo que eles têm. Toma floral, toma floral. É... Ah, Renata, obrigada, prima. Florescer também, obrigada a você. Obrigada. Florescer é Kátia, né? É, Kátia. Obrigada, Muito obrigada, Kátia. obrigada Nazaré, obrigada Mônica, obrigada Ronaldo. Quem foi mais que eu vi aqui? Emília também vi aqui. Quem foi mais os nomes que eu vi aqui? Bom, obrigada a todo mundo. Obrigada, pessoal. Então, depois, aí se vocês gostaram também, querem alguém que não esteja aqui, indiquem que vai ficar, né, Paty? Vai ficar no perfil. Vai, eu vou deixar salva. Vai deixar salva no perfil do Instagram. E aí, é isso. Depois também a gente vai botar lá no YouTube, que tem muita surpresa ainda. Esse setembro vai ter muita surpresa ainda. Fiquem ligados aí. Novidade vai ter por aí. muita surpresa. Vai ter canal de YouTube, vai ter um monte de coisa. E tem ideias, viu? Porque eu já tive um monte de ideia. Pra gente aproveitar. Aham. Então é isso. Joia. Obrigada. Quem Obrigada, quiser também, Jeane. manda ideia. Se quiserem outras lives, manda ideia que a gente marca. Né? Ou um bate-papo. Um bate-papo, Eu vou falar, tá? O que eu pensei, tá? Vamos lá. Pelo horário, né? Eu tava me arrumando pra live e falei assim, nossa, não é às 5, né? Mas tipo, chá com bar, alguma coisa assim, sabe? Pra gente montar um grupinho de estudo, de discussão de caso, de estudar, de olhar cada semana escolher uma flor, ou uma vez por mês escolher uma flor pra estudar, pra se aprofundar, né? Joia. Maria Clara. Quem quiser, vamos combinar e a gente monta o grupo de estudos. Ótimo. Ótimo, vou adorar. Boa ideia. Gostei. Então é isso, pessoal. Obrigada, viu? Beijo, obrigada a todo mundo. Tchau, tchau. Boa noite. Nos vemos no curso, tchau. todos nós. Sim, sim. Com certeza. Sim. Tchau, tchau. Tchau.